Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom estar em casa, como é bom encontrar os irmãos. Uma caminhada já de alguns anos e quando a gente fala assim, dá um certo saudosismo, né? São alguns anos que nós completamos de vida. E, queridos, aniversários são momentos extremamente propícios para que a gente possa olhar para trás, ver a bênção do Senhor sobre a nossa vida, mas principalmente não se acomodar com aquilo que passou. Até porque se completamos mais um ano de vida aqui, é que a eternidade para nós ainda não chegou. Eu sei que você quer chegar lá rápido, eu também, mas é só um pouquinho mais. Há ainda um caminho a ser seguido e Deus requer de nós compromisso muito relevante. E nesta noite, quero convidar os irmãos que mantenham suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero agradecer de maneira especial ao convite que nos foi feito. É sempre uma alegria enorme estar com vocês. Dizer também que trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Diadema no Campanário, seus irmãos queridos também, e é um prazer, de fato, nós podermos nos debruçar sobre a palavra do Senhor Deus. E a partir de Atos, capítulo 2, versos 42 em diante, nós lemos assim, irmãos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, nós clamamos nesse instante a iluminação do Teu Santo Espírito a que nos conduz às Tuas verdades, para que possamos, como igreja, ouvir a Tua voz e cumprir o chamado que o Senhor tem a cada um de nós. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos algumas manias um pouco diferentes, de certa forma até estranhas. É comum você ver pessoas desperdiçando energia. Eu não estou falando daqueles que têm medo de dormir com a luz apagada, então deixa a luz acesa, ou aqueles que ficam 2 horas debaixo do chuveiro, água quente, queima resistência a cada semana. Eu sei que isso não acontece por aqui, mas eu digo com questões gerais mesmo. A gente olha para a ciência e vê pessoas que se empenham em desenvolver, por vezes, muita energia para coisas inúteis, como a famosa buzina de avião. Anos e anos e anos de estudo desenvolvendo os melhores mecanismos para criar a melhor buzina de avião. Que serve para quê? Para nada. Se o avião está voando e se ele encontra alguém na frente, não adianta buzinar, ele vai passar por cima. Há em outras esferas da nossa realidade pessoas que insistem em investir tempo, dinheiro e energia com aquilo que não dá resultado. Olhem só. Tem gente que compra camisa do seu time favorito, vai ao estádio de futebol, conhece os jogadores de cor e a todos esses anos permanece sem um mundial. Geralmente esses estão verdes de raiva, né? Mas a esperança para o perdido. Tem time que tem 3, né? Mas isso ainda é uma coisa muito simplista. Ocorre, contudo, quando a gente começa a levar a vida um pouco mais a sério e se empenha no trabalho da igreja. E Marilene é um exemplo para todos nós de trabalho, de empenho com crianças. A juventude, que tem muita energia, e a gente está falando aqui de uma faixa etária que vai de 11 a 35 anos, embora existem aqueles eternamente jovens, eu não quero largar o MP de nada, mas é 35 anos, SAF e o PH é uma bênção, viu, irmãos? Mas a estes que estão nesses longos, aproximadamente 20 anos, parece que é o ápice da energia. Ideias mirabolantes sempre aparecem. E isso é bom, em parte. É bom enquanto estivermos aplicando a juventude
no propósito de Deus. Porque as grandes heresias, por vezes elas nascem de uma forte energia para fazer aquilo que é errado. E nem sempre aquilo que é errado é tão claro assim. Mas basta vocês olharem os movimentos das chamadas igrejas da juventude. Muitas delas fazem do templo, do altar do Senhor, do lugar de culto, uma casa de show. E essa semana eu tomei um susto, porque fomos fazer uma cotação para um forro, e falaram assim, eu fiz algo assim numa igreja, até porque eles queriam parecer como se fosse uma casa de show, e eu fiquei com aquela cara assim, nossa, como assim, né? Há outros que pintam paredes de preto, com luzes, e fumaças, e performances, e danças, estão colocando energia naquilo que Deus não determinou. E criam legiões de pessoas que estão perdidas no falso evangelho, e todo aquele que no falso evangelho está e não conhece a Cristo, é morte eterna. Mas então nós precisamos, queridos, olhar para a história. E é isso que é o livro de Atos. Lucas, inspirado por Deus, de maneira maravilhosa, escreveu uma carta ali para um tal de excelentíssimo senhor Teófilo, mas na verdade Deus usou para escrever a todos nós o registro do que é de fato a igreja de Cristo. Não são paredes, sistema de som, cores, grupos, na verdade é algo muito mais profundo do que isso. E esse registro histórico, ele vai servir para apontar para nós esse exercício, nosso aniversário. Vamos olhar para trás, ver a bênção do Senhor e olhar para frente aonde que nós devemos ir. Então a resposta nesta noite será: onde devo aplicar a minha juventude? E partindo do pressuposto de que são cristãos, o versículo 42, ele começa dizendo um verbo importantíssimo: perseveravam. E toda vez que você vê a Bíblia te dizendo fazer algo assim de maneira muito clara, é porque você continuamente vai ser tentado a largar a sua empreitada. Vocês conhecem alguém assim? Que começa o ano, esse ano é a dieta, este ano vai ser a academia, este ano é o inglês. A gente não está nem no terceiro, então no terceiro ano ainda já esqueceu de todos os planos. Na vida cristã isso também acontece. Alguns que por vezes, não sei, parece que tem uma aura mágica, né, na passagem do ano, e quando o conselho vai ali nomear, tu fala, eu, e a pessoa pega aquele monte de coisa para fazer e não aguenta, não persevera. E por vezes porque está apontando para algo errado. Mas adolescentes, jovens e aqueles que são jovens há mais anos, o primeiro ponto é: nós precisamos perseverar. E esse perseverar ele vai ser aplicado aqui a 4 grandes frentes de trabalhos, 4 grandes frentes que nós precisamos colocar a nossa força e a nossa energia, porque nós vemos Cristo fazendo isso. O primeiro ponto é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que não persevera, não persiste, não continua, não gasta tutano, não se empenha em aprender mais de Deus, conforme a Bíblia exorta, uma igreja que não persevera na doutrina está caminhando para o fracasso. Toda vez que uma programação de jovens, de adolescentes, não tiver contido ali um espaço relevante para perseverar na doutrina, às vezes alguém fala assim, nós precisamos de compromisso. Não existe compromisso à parte da perseverança na doutrina. O compromisso vai ser consequência. E às vezes nós queremos fazer tanto esforço, né? Enquanto jovens a mente parece que brilha ainda mais. Não vai adiantar o teatro, não vai adiantar a música, não vai adiantar nada se o centro da existência, se a força motriz não for a perseverança na doutrina. E entenda que a ordem colocada aqui ela é absolutamente relevante. Não começou com comunhão, partir de pão. Tem gente que gosta dessa parte, né? Partir o pão de casa em casa, chegaremos lá, calma. Mas é, em primeiro lugar, doutrina. E entenda por que tem que ser assim. Porque desde que o mundo é mundo, existe um movimento universal que rege as nossas vidas para que a gente não se perca, que é Deus falando com o seu povo.
Foi o próprio Deus que criou Adão e foi Deus quem primeiramente falou a este homem. Foi Deus que se revelou a Abraão e a ele falou a sua vontade, e assim ao longo de toda a história bíblica. E hoje ele nos fala pela Escritura. Nós precisamos aplicar a nossa juventude, a nossa energia em perseverar no estudo da Bíblia. Ela tem que fazer parte, tem que estar no sangue, tem que estar na mente constantemente. E algo que nos preocupa, pastores que saímos há pouco tempo do seminário, é que nós lemos a história a respeito do breve catecismo, a gente passa vergonha. Vergonha. Porque o breve catecismo, nas suas pouco mais de 80 questões, era para criança. E quantos jovens hoje aqui arriscam dizer que leram o breve catecismo? O breve, não é o catecismo maior. Quantos aqui compreendem a sistemática que está sendo colocado ali? Coisa para criança. E aqui não é nenhum demérito. O demérito é de uma geração que, por vezes, não tem perseverado naquilo que é relevante. E aí, não cumpre o buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e não entende porque existe a falta do compromisso, porque os jovens não vêm, porque está todo mundo tão fraco, não suportou a primeira tentação. Isso é sério. Precisamos aplicar energia naquilo que é relevante. E o primeiro ponto é perseverar, insistir, se desgastar, se desbastar em conhecer mais de Deus. Entenda-se como doutrina dos apóstolos, do que os apóstolos falavam, para que não haja dúvida. De Jesus Cristo, que era apresentado nas Escrituras do Antigo Testamento e que é o nosso Senhor. São os versículos anteriores que nós lemos aqui do grande discurso de Pedro. E uma vez feito isso, meus amados, precisamos também perseverar na comunhão. Se existe um povo que foi chamado para viver pelo amor, e o amor é uma escolha, e essa escolha é estar junto, apesar de você e de mim, é o povo de Deus. Porque o que nos une não é o time de futebol, não é a questão geográfica, o que nos une é o sangue de Cristo. E por vezes é no seio da igreja que nós experimentamos dores relacionais impressionantes. Porque ele pisou no meu calo, porque não falou comigo, e pasmem, eu sei que não acontece aqui, mas em algumas sociedades internas tem gente que não fala com gente. Sabe assim, cessa, faz de mudo. Tem gente que guarda rancor no coração, e isso está gerando raiz de amargura, embora a Escritura diga, olha, você não pode deixar que gere raiz de amargura. Bom, mas se eu não perseverar na doutrina dos apóstolos, eu não vou saber disso, Consequentemente, eu não vou ter comunhão. Se eu não perseverar na doutrina dos apóstolos, como ter comunhão, perseverar na comunhão, se eu não sei o que é amor de 1 Coríntios 13? Então, nós precisamos conhecer integralmente e viver plenamente. Entenda que a comunhão posta aqui por Atos não é uma questão teórica, filosófica da nossa psique. Não, é a prática. É o que nós chamamos da ortopraxia, é colocar em prática aquilo que é a minha ortodoxia, aquilo que eu entendo como verdade. Então, se eu não perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra, o que eu vou aplicar? Que raio de comunhão que eu vou ter? Talvez um cinema à tarde, ir na casa de alguém comer alguma coisa, só que isso é raso, isso é nada. O primeiro desafio que vir, a primeira dor de barriga que chegar, o primeiro pé que for pisado, pronto, estrondo. Sabe onde vai parar? Vai dar trabalho lá para o conselho. Sendo que, ao invés de buscar o irmão para trabalhar, se reconciliar, já vai direto para o problema. Isso quando aqueles que não saem abandonam a igreja. Amados, o Senhor está nos chamando a perseverar, a lutar, a batalhar para que sejamos unidos. E a comunhão não é uma coisa fácil, nós vemos isso em Cristo Jesus. Quando ali, junto com os seus apóstolos,
tinha problemas ao ponto de um achar que merecia estar mais perto, outro mais longe, de um achar que era maior do que os outros, e Cristo ligando aqueles homens, lavando-lhes os pés, mostrando que a comunhão ela é o amor na prática, e é o amor disposto a servir o outro. A comunhão não é algo egoísta, ela não é o sentido de lá para cá, mas é justamente do sentido daqui para lá. Este é o sentido da verdadeira comunhão. E quando todos estão neste sentido, nós vemos o amor de Deus em prática. O problema é que, por vezes, nós somos egoístas. Muitas vezes nós somos egoístas. Eu quero ter comunhão apenas com o fulano de tal com quem eu tenho afinidade. Contudo, é o relato de mais de 3.000 batizados que há aqui. A igreja nascente segundo os moldes de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor, e é testemunhado por este livro histórico que eles tinham comunhão. E esta comunhão, ela pode ser entendida como no versículo 44, estavam todos juntos, tinham tudo em comum, havia prazer em se encontrar nos momentos, porque são uma grande família. E aqui eu preciso perguntar àqueles que se dizem igreja ou cristãos, à parte da igreja, os desigrejados, desculpa, meu querido, você não tem igreja longe da igreja. E é por esta igreja porque em Cristo derramou o seu precioso sangue. E esta igreja, ela quer estar junto. Ela anseia, ainda que de vez em quando saiam umas lascas, umas cotoveladas da fé, que faz parte deste nosso mundo caído. Quem nos une, quem nos liga, é o Senhor. Primeiro ponto, meus amados irmãos, devemos aplicar a nossa juventude, a nossa energia em perseverar na doutrina do Senhor, na Bíblia, nas Escrituras. E nós precisaremos perseverar em manter a comunhão, o vínculo da paz. Nós precisamos, além disso, como diz aqui o complemento do versículo, perseverar no partir do pão. E já tem aqui aquele que dá aquele sorrisinho maroto, Pão com calabresa, cheddar, maravilhoso, mas aqui a gente está falando de um outro pão. Há alguns comentaristas que discordam, divergem sobre esse ponto, mas eu prefiro a linha de Calvino, que entende que o partir do pão aqui está de fato se referindo àquilo que eu vos entreguei, aquilo que recebi, o que eu vos entreguei, segundo Paulo, é a ceia do Senhor. São os sacramentos, é o sacramento da ceia do Senhor, que nos remete ao quê? Comunhão e a doutrina. A promessa do Verbo encarnado que tomou o nosso lugar, morreu, ressuscitou, que nos garante a eternidade com Cristo. A ceia do Senhor não pode ser um anexo na nossa vida. E por vezes, pasmem, tem gente que esquece, poxa, é mesmo, hoje é dia da ceia, e quase toma um susto quando vê lá o pão e o vinho. A depender da igreja, tem irmãos que até esquecem o paletó, poxa, hoje é dia da ceia. Não! A ceia do Senhor, o momento de intimidade representada por Cristo naquela noite em que Ele partiu o pão, em que bebeu o vinho, em que explicou aquilo que Ele faria e por que faria, e disse, fazei isto em memória de mim. Não é você pode ou não fazer, é ordem, faça. E por vezes, tem pessoas que não priorizam, queridos, porque estão colocando energia na coisa errada. O encontro de uma sociedade não é mais importante que o culto de forma alguma. Se eu tiver que escolher entre o encontro de uma sociedade e o culto com ceia, não tem conversa. Porque Deus, o próprio Cristo, se faz presente aqui. Ele nos alimenta com a sua presença. E aqueles que não participam de maneira digna, como o próprio apóstolo Paulo diz, sem discernir o corpo e o sangue, eles estão perdidos. E eis o motivo porque há tanta gente capenga por aí. Aos adolescentes que ainda não professaram a sua fé, precisam enxergar este momento com ansiedade, com desejo, entendendo o que representa e que quem está tomando o pão e o vinho somos nós, mas Cristo está aguardando o dia em que nós iremos cear todos juntos. E aqueles que já jovens, adultos, participam da ceia, devem participar com integridade,
Deixe os problemas lá para fora. Concentre-se naquilo que representa a maior de todas as vitórias, não nossa, de Cristo, mas a qual nós fomos beneficiados, que é o quê? A vida eterna com o Senhor. A ressurreição de Cristo aponta para a nossa ressurreição e a eternidade com o Senhor. Mas eu preciso voltar 2 passos atrás, porque tudo é uma consequência. Se eu não persevero na doutrina, que raio que é a Santa Ceia? É um pãozinho com vinho ali. Se eu não peso, se isso não me desce ao coração, eu não tenho como ter comunhão. E a Santa Ceia do Senhor é um ótimo momento para que, como a instrução diz, olha, se você tem algo pendente com o teu irmão, o que você faz? Desconecta lá do Facebook, né? Antigamente a gente faz assim, né? Corta aqui, né? Algo mais ou menos assim. Não, meu amigo, vai, resolve com ele. Resolve com ele, porque vocês são uma família só. E participe de maneira correta. Ainda que a ceia ela aponta para a nossa insignificância e fabilidade. Quem é digno de participar à mesa do Senhor? Ninguém. Mas como na parábola que o Senhor mesmo escreve, em que o rei vai e convida aqueles que eram os mais rejeitados da sociedade para sentar com ele à mesa. Nós precisamos perseverar nisso, em participar da maneira correta da ceia do Senhor. E então, queridos, nas orações, está sendo feita uma construção da onde nós devemos investir a nossa vida. E se nós viermos seguindo da maneira como tem que ser, doutrina, comunhão, partir do pão, a oração deveria vir como uma consequência e um desejo natural. Mas talvez é um dos maiores desafios das nossas igrejas. Qual foi a última vez que você participou da reunião de oração? Adolescente, que está fazendo aniversário hoje. Jovem, que está fazendo 41 anos hoje. 1 ano mais que eu de vida. Qual foi a última vez que você veio, participou, mas realmente participou? Não é só o corpo presente, não. E entendeu, e como andam os seus joelhos? A quantas estão os calos dos teus joelhos? Aliás, como anda a sua oração? Não aquela do almoço, Senhor, tu sabes, amém, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, essa, esquece. Como anda a sua entrega, como o próprio Senhor determina, né? E quando orardes, não sedes como quem? Aqueles que ficam na esquina, para todo mundo ver, sabe assim, leva uma cola assim para orar, eu vou falar, né? Eu preciso falar bonito. Você não tem que falar bonito, você tem que falar de coração. Com todo o respeito ao Senhor que te ordena, olha, vá lá no seu quarto, fecha a porta, teu pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir. A oração que molda o nosso caráter à vontade de Deus. Deixa eu até derrubar a heresia aqui, né? Oração não muda a vontade de Deus. Você não vai orar para que a vontade de Deus seja mudada, mas para que ela seja satisfeita. O que vai mudar é a sua compreensão. Por isso que nós oramos que, acima de tudo, seja feito o quê? A tua vontade. Aliás, você já ouviu alguém falar assim? Orar dessa forma? Se possível, passa de mim o quê? Este cálice, mas contudo seja feito o quê? A tua vontade. É isso que interessa, é isso que importa. Mas numa vida onde nós estamos aplicando esforço no lugar errado, meu amigo, talvez você ore por coisas tão supérfluas como um título mundial para o meu clube. E eu brinco, mas tem gente que ora por isso. Assim, é triste, irmãos. Porque não está vendo a relevância e a importância. E por não ter uma prática de oração, uma vida de oração, às vezes quando está no culto assim, e o pastor vai convidar alguém para orar, esse irmão fecha o olho e fala assim, eu não, e pronto, né? Parece que tem uma seta, os pastores são bons nisso, né, reverendo Tiago? Você vai, pronto, aí a pessoa olha assim. Mas por quê? Porque não tem vida, não tem prática, não persevera. Isto é um pecado, sabe por quê? Se você não tem intimidade com aquele que vai estar contigo a vida inteira, a eternidade inteira, para que ir para lá então? Porque o Senhor vai estar lá, querido. E lá a tua oração vai ser uma conversa face a face com aquele que tudo é. O que era, o que é e o que há de ser sempre. E se você não acostuma aqui, que dirá lá? Talvez um outro grande problema. Você fala com quem?
Com quem você conversa? Com quem você abre o seu coração? Os adolescentes têm ali os amiguinhos, as amiguinhas, jovens também, casais, mas você abre o seu coração com aquele que você ama, com aquele que você confia, com aquele que você sabe que você pode falar a maior bobagem do mundo, ele vai rir da sua cara, ele vai dizer assim, não é por aí não, mas ele te escuta, ele quer o teu bem. E se você não faz isso com o Senhor que veio o teu sangue na cruz pela sua vida, tem um problema nesse relacionamento e tem que ser curado. Urgentemente. Até porque o testemunho que nós estamos lendo, aonde os crentes no passado aplicavam esforço e energia de uma maneira tal que o desdobramento do versículo 43 em diante é maravilhoso. Versículo 44, já falamos, estavam juntos, tinham tudo em comum. Mais do que isso, versículo 45, vendiam as suas propriedades, não que nada não pertencia a ninguém, não é essa a questão. A questão é, eu amo tanto meu irmão que eu sei se ele está ou não passando por alguma necessidade, antes que ele peça, a gente vai ajudar esse irmão. A comunhão ali, ela era plena, né? Ali era de fato o que Tiago aponta, mostra minha fé com obras, né? Era a demonstração da fé com as suas obras. Mas o versículo 46, irmãos, leiam por favor o que diz. Podem ler, sem medo de ser feliz. Versículo 46. Segura aí, queridos. É uma replicação do que nós lemos antes. Diariamente perseveravam. Logo, você não vai ter que perseverar de domingo em domingo. É de domingo a domingo. No contexto do passado, as reuniões geralmente eram feitas nas casas e o templo ainda era um lugar onde o Senhor era servido e eles estavam diariamente unânimes. Eles partiam o pão de casa em casa no contexto que a ceia era ministrada de uma maneira diferente ali, mas eles tomavam as suas refeições com singeleza de coração, estavam louvando a Deus. Eles estavam vivendo o cristianismo. E é por isso que aquela igreja, a igreja que mais crescia, podia vir perseguição, dificuldades mil, a igreja crescia. Sabe por quê? O Salmo diz que ali, na união dos irmãos, é onde o quê? Deus derrama a sua bênção. E a consequência desta vida, conforme o desejo de Deus, faz com que o complemento do versículo 47 aconteça. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas eis aqui a grande questão. Esta é uma reunião de salvos. O que aconteceu, o que habilitou estes jovens, mulheres, homens a viverem dessa forma? É a certeza do versículo 17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o que cumpriu-se no versículo 1. Eles estavam ali no mesmo lugar e no versículo 4 ficaram cheios do Espírito Santo. Não tem igreja sem Espírito Santo. E aqui é a hora que fica um pouco mais sério. Querido, se você não quer perseverar na doutrina, se você não quer ter comunhão, se você não quer partir o pão e orar, desculpa, mas você está fazendo o que aqui? O teu lugar não é aqui. É tão duro quanto isto. Mas se essa palavra está te tocando e você se vê perdido no que deveria estar fazendo, então entenda que Deus, Ele corrige o filho que ama. Ele abre os olhos para aquilo que está errado, para que este se corrija e volte. Porque aquele que é do Senhor, aquele por quem Ele verteu sangue, de maneira alguma, o Senhor Jesus diz, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. E por isso Ele nos exorta, em que nós devemos investir, não só a adolescência, a juventude, mas a nossa vida, na doutrina do Senhor, no partir do pão, ou melhor, na comunhão, no partir do pão,
e nas orações. Eu quero que você se alegre. E eu me alegro porque conheço um pouquinho da história dessa maravilhosa igreja. Caminhamos juntos, quando ainda no presbitério de São Bernardo, em federações, em acampamentos, em tantos perrengues. E eu testemunho aquilo que eu vejo, aquilo que eu vi. O Senhor levantando jovens, adolescentes, homens, mulheres. Aliás, mulheres, parabéns, viu? O último sábado foi fantástico. E nós cremos que isto é fruto do derramar do Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Mas o alerta não é se contentar com o passado, porque nós abrimos o estudo com uma palavrinha que é chamada de perseveravam. Vai ter dias que você não vai querer ir na igreja, querido. Vai ter dia que você vai olhar assim para a sua Bíblia e, sabe, aquela maratona, você começa de dia e termina de manhã, né? Você dormiu em cima dela. Vai ter dias que ter comunhão vai ser difícil mesmo, eu sei. E vai ter dias que você vai estar viajando no momento da ceia. Por isso você tem que perseverar. Olha para frente. É Deus te convidando a seguir este caminho até o dia de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu amor, ele nos alcança, ó Pai, ao ponto de confrontar os nossos pecados, a fim de que a nossa mente possa discernir os erros que cometemos, para que possamos, ó Pai, seguir de maneira concorde à tua vontade. Obrigado porque isso só é possível mediante a teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, teu Santo Espírito que nos conduz a ti mesmo. E eu clamo a ti, ó Pai, que tu visites a cada coração aqui nesta noite. Se acaso há irmãos que têm perdido tempo, dedicado tanto esforço naquilo que não convém, naquilo que é vapor, como já diz o seu filho Salomão, que eles possam temer ao Senhor acima de todas as coisas e seguir, ó Pai, o caminho que o Senhor mesmo estabeleceu, o caminho da virtude, o caminho do estudo da tua palavra, o caminho da comunhão, do partir do pão, das orações. E muito obrigado, ó Pai querido, por esta igreja. Muito obrigado por esta UPA, por esta UMP, que são nas tuas mãos bênçãos do Senhor. Muito obrigado por tantos servos teus fiéis que já passaram por esta fase e seguem servindo ao Senhor, enquanto outros já estão contigo face a face. Que Jardim Marilênio, ó Pai, siga pregando e vivendo a tua palavra, e que muitos e muitos jovens e adolescentes e adultos e crianças encontrem nesta igreja estas marcas da igreja do Senhor. Abençoe, ó Pai, reverendo Tiago, todo o conselho, conduzindo esta igreja, as sociedades internas, as lideranças, cada jovem, que teu nome continue a ser aqui louvado e engrandecido. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, é o nosso clamor, que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.